Trovadorismo. Pessoal, vamos lá, rapidamente então. O que vocês lembram quando a gente fala sobre o termo trovadorismo? Quais são as palavras que vêm à mente de vocês quando a gente fala sobre trovadorismo ou trovador? Falem algumas palavras-chave que vêm à mente de vocês quando a gente fala sobre trovadorismo. Então, só fazendo uma contextualização histórica para vocês, o trovadorismo, ele se deu ali no início da formação de Portugal como uma nação consolidada. Então, ele foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa como um todo. A língua portuguesa, ela começa a se estabelecer como uma língua própria lá no século XII, no ano de 1189. Então, nesse período, Portugal, ele passou por muitas invasões, por muitos períodos de instabilidades, e ali aquela região que é conhecida como Península Ibérica, que é onde é, se iniciou ali a língua latina, né, que passa ali pela Península Itálica também. Então, Portugal começa a se desenvolver tanto como povo, como uma nação soberana. E nisso, a língua portuguesa, no ano de 1189, ela começa a ter os primeiros registros, e esses registros, ainda, eles eram feitos no idioma híbrido chamado galego-português. Então, era um português que era diferente para os falantes do português moderno, que é o que nós falamos hoje. Então, as cantigas, atenção, as cantigas, que nós vamos falar, relembrar daqui a pouco, elas foram escritas em galego-português, que como é que eu vou exemplificar para vocês? Era um português meio misturado com o espanhol. Eu vou depois mostrar aqui uns exemplos para vocês tomarem ciência, tá? Então, o trovadorismo, anotem aí, é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Qual era o contexto histórico deste movimento literário? O contexto histórico era o feudalismo. A sociedade, a organização social era uma organização feudal. E o que era essa organização feudal? Era uma sociedade que tinha ali os senhores, que eram, vamos dizer assim, no Brasil se chamava de capitanias hereditárias, né? A quem cabia cuidar de uma certa faixa territorial, e aquelas pessoas que estavam ali sobre a proteção desse senhor feudal eram os seus suzeranos, e faziam ali uma certa vassalagem, que era servir a esse senhor feudal, seja no sentido de proteção ou de defesa, no caso de guerras, ou que tivesse que prestar alguma ordem ali para esse senhor, no sentido de proteger, né, tanto a sua reputação quanto as suas posses. É importante também lembrar que nesse período a igreja, ela tinha uma grande influência, porque se na parte da organização social era uma organização em feudos, vamos dizer assim, se a gente fosse olhar a grosso modo, a gente diria que a organização geográfica e social eram em capitanias hereditárias, né? No Brasil, no período colonial, foi chamado de capitanias hereditárias. Os feudos eram mais ou menos a mesma organização. Porém, a organização social de visão de mundo era uma visão teocêntrica, ou seja, eles tinham a noção de Deus estar no centro
de todas as coisas e no controle de todas as ações. Isso mostra que a igreja ela tinha um grande poder, não só no conteúdo religioso, né, como fé, que ela se circunscreve hoje, né? Hoje a religião ela está para nós por uma atitude de fé, mas nesse período feudal, na Idade Média, a igreja ela atuava também no sentido político. Então, ela tomava decisões de Estado, decisões que interferiam diretamente não só na parte eclesiástica, na parte religiosa, mas ela estava também ligada a decisões políticas, porque os bispos, juntamente ao rei, eles tinham uma grande influência. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, então, nesse sentido, nós podemos dizer que aquela pirâmide feudal, vocês lembram da pirâmide feudal? Estava ali, né, o rei, o clero, os nobres e os escravos lá embaixo, na base da pirâmide. Então, isso ali era desenvolvido um sistema de castas. Então, um não podia passar para a casta do outro. Então, o que acontece? Quando isso é transposto para a literatura, dá vazão a vários amores impossíveis. Se alguém se um nobre ou um servo, né, se apaixonasse ali por alguém da nobreza, esse amor logo era um amor platônico, era um amor impossível, porque não era permitida relacionamentos entre pessoas de classes sociais diferentes. Então, isso aí, na literatura, isso vai trazer alguma interferência, alguma influência mais a seguir, mais adiante. Então, a ideia do amor platônico é entendida como a divisão entre o amor carnal e o amor espiritual. O amor sensual e aquele amor inocente, aquele amor puro, aquele amor idealizado que só vê as virtudes e não está focado na parte sensual da palavra, vamos dizer assim, né? Então, os trovadores, como eram chamados esses artistas, eles ainda não eram possibilitados de ser chamados, entre aspas, poetas, e nem as suas produções eram poesia. Por quê? Porque, nesse primeiro momento, as letras, os poemas, entre aspas, as trovas, elas eram produzidas com o objetivo de serem acompanhadas por instrumentos musicais. Por isso que o nome delas é trova, o nome do artista é trovador e o nome do período literário é trovadorismo. Então, se eu pergunto, qual é o contexto histórico em que se deu o trovadorismo em Portugal? Vocês vão me responder. O contexto histórico era uma sociedade feudal, né? As pessoas viviam em feudos, sob o comando de um senhor feudal. A visão de mundo era uma visão teocêntrica, que tinha Deus como centro de todas as coisas, e a igreja ela tinha grande poder de influência nas decisões políticas. Então, quem era esse trovador? O trovador era um nobre. Todos eles eram nobres, faziam parte ali da aristocracia. Em geral, as trovas, né, as cantigas, elas eram produzidas em ambientes palacianos e eram feitas ali para... as cantigas líricas, né? Elas eram para retratar o amor, a questão do sentimento, que nós vamos tratar logo a seguir, e as cantigas satíricas no sentido de escarnecer, zombar, satirizar costumes, pessoas
e instituições. Então, eram as mais diversas críticas que eram feitas ali por esses trovadores. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. O Pedro pergunta, será que nós entenderíamos alguma coisa do galego português? Pedro, alguma coisa, tá? Mas, como nós vamos ver um pouco mais adiante, as cantigas, né, elas estão ali no galego português, e algumas palavras vocês vão ter apenas a noção do que se trata, mas elas estão ainda um pouco distante do português moderno, tá? O Eric menciona o Alto da Barca do Inferno, perfeito. Elas também foram escritas ali em galego português, tá? Então, o português, ele é bem diferente lá no século XII, deste que nós temos hoje no português moderno. Tranquilo? Joia. Então, antes da gente passar pelos tipos de cantigas, eu vou lembrar vocês o seguinte. No caso, o período, a literatura em Portugal, ela é dividida em 3 grandes eras. A primeira era é a era medieval, que durou do século XII ao século XIV. Depois nós tivemos a era clássica, tá? A era clássica, que foi ali o período que Camões atuou, que foi muito influenciado historicamente pelo Renascimento, né? Que foi aquela volta da arte grega, da arte romana, a valorização do corpo, a valorização da inteligência humana. Então, você vê que na era clássica, a religião ela é afastada, o sentido de fé é afastado, o que vale ali na segunda época já é mais a questão racional, né? É o homem como medida de todas as coisas, certo? Então, isso aí é o que vai ser valorizado nesse segundo momento. Então, primeira época, primeira era é a era medieval, do século XII ao século XIV. Depois finalzinho do século XIV em diante, temos ali a era clássica, que vai mais ou menos até o 16, final do 16, e depois a era moderna, que é a qual nós estamos inseridos aí. Então, por enquanto, pessoal, até esse momento aqui, nós estamos falando do século XII, 1189 até 1400 e alguma coisa, tá? Até o final ali de 1427, por aí, tá? Brasil não existia ainda, então não existia até esse momento que nós estamos falando aqui, literatura brasileira. Nós estamos falando da origem. Mas por que nós estamos vendo a questão de Portugal? Porque a literatura de Portugal ela vai influenciar muito, principalmente na era colonial da literatura brasileira. Quando a gente chegar ali no período literatura colonial, formos estudar a primeira era da literatura brasileira, vocês vão entender que muita coisa estava ancorada na literatura portuguesa. Então, vocês vão perceber logo a importância da gente estar entendendo cada passo desse aqui. Então, vamos lá. Então, no trovadorismo, não foram produzidos, vamos dizer, entre aspas, poesia. Foram produzidas cantigas. Cantigas, no caso, fazia parte do gênero lírico. Gênero lírico são os textos que eram produzidos para serem declamados, recitados. No caso, as cantigas aqui é o gênero lírico, só que elas eram cantadas. Eu não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, mas um artista atual
muito parecido com o trovador são aqueles repentistas, que a gente vê muito ali na região Nordeste, que eles andam com aquela viola, e aí você dá um tema para eles fazem um verso sobre aquele tema ali na hora. Então, esses aí são artistas parecidos com os trovadores dos quais nós estamos falando aqui nas cantigas, tá? Então, uma anotação aí para vocês. Que tipos de cantigas nós temos? Dois grandes gêneros de cantigas nós temos. As cantigas líricas, que é aquelas que falam de amor, falam de saudade, falam da desilusão, falam de sentimentos como um todo. E nós temos a segunda grande divisão, que são as cantigas satíricas, que no caso é aquelas que são feitas com o objetivo de zombar, de escarnecer, de satirizar, de expor uma situação ao ridículo, certo? Então, elas uma parte mais irônica, vamos dizer. Elas se baseavam muito na crítica, na ironia, no uso de figuras de linguagem como comparações, como metáforas, para fazer a crítica à pessoa a quem ela estava sendo direcionada, tá? Então, vamos lá. Na parte de cantigas líricas, nós temos a cantiga de amor, e temos a cantiga de amigo. É importante lembrar que todas as cantigas eram escritas por homens, pessoas do sexo masculino. Mas também é importante lembrar que todas as cantigas eram escritas por pessoas da aristocracia, por gente da nobreza. Então, nessa parte lírica, na parte poética, vamos dizer assim, nós não temos participação das camadas mais simples da sociedade. A parte mais simples, ela vai entrar daqui a pouco, por exemplo, lá no teatro medieval. Quando se tratar do teatro medieval, aí nós vamos ter a participação popular, naquele chamado teatro profano. Mas, por enquanto, ainda não. Por enquanto, era o pessoal da aristocracia que fazia produção artística, vamos dizer, né? Aquela que era considerada pela grande mídia da época, vamos dizer, né, que eram os ambientes palacianos, né, aquele que era considerado como a arte da época, tá? Lembrando que as cantigas de amor, as cantigas de modo geral, pessoal, isso aí nós vamos perceber, porque lá na segunda época medieval, nós vamos perceber que vai chegar a poesia palaciana. As cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer, esteticamente, elas não tinham nenhum grande requinte. Elas não se preocupavam com métrica, com a parte sonora, ou com algumas figuras de linguagem mais bem elaboradas, porque o sentido delas era transmitir a mensagem mesmo. Mas, a partir da segunda época, que eles já têm contato ali com a cultura greco-romana, eles começam a querer imitar, reproduzir a arte grega e romana, vocês vão ver que eles vão ter mais cuidados ali com a parte estética, com a rima, com a métrica. Então, a partir da segunda época, vai haver a separação entre poesia, texto e música. Aqui na primeira época ainda elas andam juntos, então essas cantigas, né, foram feitas para ser acompanhadas por instrumentos musicais. Então é importante a gente lembrar dessas características para quando a gente chegar na segunda época, a gente poder fazer essas comparações, então, relacionadas aqui à primeira, né, em que letra e música ainda caminhavam juntas, tá? Então, vamos lá. Qual que era o mote das cantigas? O mote é o assunto principal, tá?
Quando eu pergunto para vocês assim, qual é o mote do poema, qual é o mote do texto, eu estou dizendo ao enredo, eu estou dizendo ao assunto principal, aquilo que o autor se apega para puxar o fio, né? Como se fosse lá no Twitter, né? Não puxa o fio e vão desenvolvendo um assunto. É a mesma coisa, que o mote é o assunto principal que o trovador iria desenvolver naquela cantiga. No caso da cantiga de amor, o eu lírico era masculino. Ora, mas professor, se eram homens que escreviam as cantigas, lógico que o eu lírico era masculino. Nem sempre. Uma coisa é o poeta, é o autor, e outra coisa é o eu lírico, que é aquela voz que fala no poema. Pode muito bem um homem ser o poeta, mas ali na sua poesia ele retratar uma voz feminina, ou vice-versa, ser uma poetisa, uma poeta, né, mulher, ser a autora e ela retratar uma voz masculina no poema. Então isso aí não tem nada a ver com outras questões. É uma questão de decisão do autor com quem ele quer falar ou sobre que tema ele quer falar. Então, ele escolhe ali a voz com a qual ele quer falar. Então, na cantiga de amor, especificamente, o trovador, ele utilizava uma voz masculina, um eu lírico masculino. Então, esse cavalheiro, né, que é retratado nas cantigas de amor, ele é um cara que ele vivia se lamentando. E por que ele se lamentava? Porque a dama, que era objeto da sua reverência, da sua devoção, do seu amor, o rejeitava. E, por mais que ele se esforçasse, ele não estava à altura de ter a aprovação dela como digno ali de receber também essa correspondência desse amor que ele nutria por ela. E isso aí poderia acontecer por diversas situações. Número um, ela poderia ser de uma classe social diferente, como aquele exemplo que eu dei ali logo no início da minha fala. Ou uma outra hipótese é que esse amor não poderia ser correspondido em público. Por quê? Porque muitas vezes esse rapaz ele se apaixonava por uma dama que já era comprometida. Então ele tinha que ali sofrer em silêncio, e nesse sofrimento em silêncio ele idealizava essa dama. Ele colocava essa dama, dava a essa dama características que estavam às vezes muito acima de uma caracterização normal. Ele potencializava as virtudes dessa dama. Então ele colocava essa dama como se fosse uma santa em um altar. Por isso que lá no início a gente fez a diferenciação. Amor platônico é a diferenciação entre o amor carnal e o amor espiritual. Então, no sentido da cantiga de amor, você vai perceber que às vezes ele coloca essa dama tão alto, tão alto, tão alta, e ele tão baixo, tão baixo, tão baixo, o cavaleiro, que parecia ser impossível esse amor ser realizado aqui no plano terreno, e sim num plano espiritual ou num plano ali além desse mundo. Então, era um amor impossível, avassalador, e que ficava muito no imaginário ali do rapaz. E esse jovem, esse cavaleiro, ele sofria por esse amor, né? Esse sofrimento amoroso a gente chama de coita amorosa. Coita é a palavra que dá a origem à palavra coitado do português atual, tá? Um coitado é uma pessoa que sofre, ou uma pessoa que é digna de pena, digna de dó, vamos dizer assim. Então, ele é um coitado. Então, essa coita amorosa
era uma das características que está impregnada nas cantigas de amor. Uma outra característica da cantiga de amor, nós já falamos de duas. Nós já falamos que elas possuem aí, no caso, eu lírico masculino. Existe a questão da coita amorosa, que é o sofrimento do cavaleiro por amor. Existe também a vassalagem amorosa. Olha só, o cavaleiro, ele prestava vassalagem a essa dama, ou seja, ele se colocava como mais fiel servidor dessa dama que era objeto do seu amor. Então, ele não media esforços para tentar agradá-la, ele era submisso. Ou seja, se você for pegar numa linguagem moderna, ele era, vocês iam chamar até o rapaz de gado, né? Porque ele prestava ali todas as reverências para ela, ao exagero, à exaustão. Porém, esse amor não era correspondido e logo ele sofria por causa disso. Uma outra característica que nós temos também nas cantigas de amor é que essas cantigas, elas são de origem provençal. Elas primeiro foram idealizadas, elas surgem ali na região de Provença, que é no sul da França. Então, elas não têm origem ali na Península Ibérica, né? Elas foram meio que importadas ali pelos aristocratas e desenvolvidas, então, em Portugal, logo em seguida, tá? Uma outra característica que também está presente nas cantigas de amor são as regras do amor cortês. As regras do amor cortês eram regras que o cavaleiro não podia abrir mão caso ele quisesse conquistar ou ter uma chance de conquistar a afeição dessa dama, certo? Citando algumas delas. Por exemplo, ele tinha que cuidar da reputação dessa dama, ou seja, ele tinha que fazer de tudo para que essa dama não fosse difamada, para que ela guardasse um bom nome e que as pessoas a elogiassem, a respeitassem. Uma segunda coisa é que ele não podia mentir. Ele tinha que sempre falar a verdade. Ele tinha que ser sempre sincero. Então, era uma das obrigações aí das regras do amor cortês. Terceiro, ele tinha que fugir à avareza, ou seja, ele não podia ser pão duro. Se ele tivesse que presentear, que homenagear, ele não podia colocar o dinheiro à frente daquele desejo de agradar. Ou seja, aí as meninas podem dizer assim, bom, então esse cara é realmente idealizado, um tipo como esse não existe. Bom, aí vocês tiram as conclusões. Se existe ou não existe um cavaleiro como esse, eu acho difícil, né? Bel, o que vocês acham? Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo para entender até aqui? Estou falando muito rápido. O Pedro perguntou lá, agora que eu estou vendo o chat aqui, tá, gente? O Pedro pergunta aqui, os séculos da era clássica, a partir do século XV, Pedro. 15 até o início ali do 16, tá? Ainda era clássica. Até o 16, depois ele já passa, depois que passa Camões, que é o classicismo, que acaba ali o período de Renascimento, só para vocês se situarem, tá? Já é a era moderna. Pode perguntar, Pedro. Não, vamos lá. Esse cavaleiro, primeiro, são o pessoal da nobreza que escreviam as cantigas, certo? Agora, esse rapaz, ele prestava, em relação a essa dama, que era objeto do seu amor, uma relação de vassalagem. O que seria essa relação de vassalagem?
ele se colocava ao inteiro dispor dela. Se ela mandasse ele vir rolando um morro ali de cabeça para baixo, ele vinha, porque ele se colocava como servidor. Ele se colocava como alguém que estava submisso à vontade da dama que era objeto do seu amor. Beleza? Agora, no contexto geral, o trovador, ele era da aristocracia, ele fazia parte da nobreza. Lembra que eu falei lá no início que quem produzia essa cultura que era reconhecida neste primeiro momento era só o pessoal ali da aristocracia? Ela era produzida ali em ambientes palacianos. Eu respondi a sua pergunta? Isso. Toda a produção poética era no ambiente palaciano. Esse cara que eu falei no final, era o cara que é o, vamos, entre aspas, o personagem da cantiga. Na cantiga você tinha. A cantiga não tem um mote? O mote não é o assunto principal? Qual era o assunto principal da cantiga de amor? Era um rapaz que vivia reclamando da indiferença de uma dama, que ele ali ficava atrás, correndo atrás de um amor que nunca era correspondido. Então, para que esse amor fosse correspondido, ele se colocava na posição de vassalo dela. Mas, na verdade, o autor, ele não era vassalo. Provavelmente ele era um senhor tanto amoroso que está nas cantigas, que a gente chama de... Estão me ouvindo, pessoal? Travou aí? Então, no fingimento amoroso lá das cantigas, a gente pode dizer que... Opa, voltou? Então, quem escrevia era nobre, mas o personagem, o eu lírico, que era o cavaleiro que sofria por amor, ele se colocava como vassalo. Vassalo de quem? Vassalo dessa dama. Ele praticava a vassalagem amorosa, ou seja, ele estava submisso às vontades, aos caprichos dessa dama, que era isso aí, Ana. O eu lírico era o vassalo. Era ele que reclamava, né? Só que ele era vassalo de quem? Do senhor feudal ou da dama a quem ele amava? Isso aí. Agora vocês entenderam. Tranquilo, Pedro? Tranquilo? Ah, beleza. Que joia. Então é isso. Na verdade, então, a gente precisa diferenciar quem escreve, olha, quem escreve e quem é o eu lírico. O eu lírico é aquela voz que fala lá na cantiga. É a voz que fala na cantiga. Então, essa voz que fala na cantiga, ele se coloca como um vassalo dessa dama, a quem ele ama, mas que não corresponde ao seu amor. E só que na vida real, vamos dizer assim, o escritor é um nobre. Ele está lá na camada de cima da pirâmide. Mas na cantiga, ele se coloca na camada inferior, muitas vezes. Diga, Pedro, pois não. Ah, ok. Então você entendeu, né, Pedro, das atividades? Joia. Aí você manda para mim assim que puder, tá bom? Beleza, bom trabalho para você lá. Sim, toda quarta tem aula, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. 10 horas, que depois ainda eu tenho que correr para fazer o almoço. Ajudar em casa, né?
Tem que ajudar em casa que ainda depois. Ontem eu lavei um bocado de roupa aqui. Falou, valeu. Gente, então vamos lá, vamos prosseguir. Já na cantiga de amigo, vamos voltar lá para eu mostrar para vocês na cantiga de amigo. Olha só. Na cantiga de amigo, quem escrevia? Homens. Qual era a voz que falava no poema? Na cantiga? Era uma voz feminina. Então, essa voz feminina era retratada geralmente por uma dama, e dessa vez é a dama que reclama. Na cantiga de amor, o cavaleiro reclama. Reclama de quê? Que o seu amor não era correspondido. Na cantiga de amigo, a dama reclama de um amor não correspondido? Não. O mote aqui é diferente. O mote na cantiga de amigo é que o seu amado, entre aspas, o seu amigo, ele estava sempre distante. Ele estava sempre fora do contexto do lar, ou prestando um serviço para o rei, ou estava numa guerra, ou ele estava, enfim, servindo lá ao seu senhor feudal. Enfim, ele estava sempre distante. Então, essa dama, ela sempre reclama com uma irmã mais velha, ela reclama com uma amiga, ela reclama com a mãe, ela reclama com a irmã, a ausência desse amigo, que na verdade poderia ser um namorado, poderia ser um noivo, poderia ser o marido, ou outros tipos de relacionamentos ali que eles tinham, né? Que elas tinham. Então, é elas que reclamam. Características, então, das cantigas de amigo. Elas eram eu lírico feminino. Diferença da cantiga de amor, eu lírico masculino. Cantiga de amor, eu lírico masculino. Cantiga de amigo, eu lírico feminino. Eram canções fáceis, eram questões que tinham, assim, de fácil entendimento. E elas, pessoal, atenção, hein? As cantigas de amigo, elas tinham uma diferença na escrita das cantigas de amor. As cantigas de amigo, elas tinham o uso de paralelismos. O que são paralelismos? São versos que se repetem ao final de cada estrofe. Era como se fosse um refrão, um estribilho, tá? Então, este refrão é chamado de paralelismo. Então, vamos lá. Cantiga de amigo, eu lírico feminino. Mote, era a dama que reclamava da ausência do amigo, que estava na guerra, que estava ali impossibilitado de se fazer presente no lar. Então, ela reclamava da saudade que ela tinha desse amigo que estava sempre ausente, certo? Terceira característica, presença de paralelismos. Paralelismo, na cantiga de amigo, são versos que se repetem ao final de cada estrofe, vamos dizer assim, né? A origem da cantiga de amor era de origem provençal, ou seja, na região do sul da França. Então, ela iniciou lá no sul da França e veio trazida para Portugal. Já a cantiga de amigo, ela era de origem ibérica. Então, ela era daquela região ali mesmo, de Portugal, da Península Ibérica, tá? Ela tem, então, origem local. A outra diferença é que a cantiga de amor, o pano de fundo dela, né, das queixas, das reclamações, eram ambientes palacianos. A cantiga de amor, de amigo, perdão, a ambientação dela é rural. Então, cantiga de amor, ambientação palaciana. Cantiga de amigo, ambientação rural. Certo? Então, aqui são as cantigas, tipos de cantigas líricas, tá? Na cantiga satírica, nós temos também dois tipos. A cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio são críticas
que usava muito a questão do duplo sentido e trocadilhos para fazer a ironia. Ou seja, era uma crítica indireta. Em geral, elas não citavam nomes, elas falavam um milagre, mas não falavam o nome do santo. Então, é tipo aquele. Não tem na rede social que o pessoal fica jogando indireta hoje? Ah, eu vou falar aqui o milagre, mas não vou dizer o nome do santo. Eu corto o meu pescoço, mas eu não digo quem fez tal coisa. Então, essas aí são cantigas de escárnio. Então, as críticas eram indiretas, geralmente com termos de duplo sentido, que ficavam-se no ar, mas eram assuntos que a população já sabia como um todo. Não precisava nem citar o nome do indivíduo, o pessoal já sabia. Então, eram indiretos. E uma característica da cantiga de escárnio também, que é importante, que elas não apelavam para palavras de baixo calão, ou seja, não eram usados palavrões para se retratar a pessoa que, entre aspas, estava sendo homenageada ali na cantiga, certo? Já na cantiga de maldizer, é o contrário. Na cantiga de maldizer, eles citavam nomes, a crítica era direta, eles faziam uso de termos chulos, palavras de baixo calão, ou seja, são aquelas tretas de Twitter modernas, tá? Então não era só uma indireta, eram as tretas lá de Twitter, né? Que o pessoal marca o outro e vai lá e xinga. Então, na cantiga de maldizer, acontecia isso. Eles usavam ali palavras de baixo calão para retratar a pessoa que, de certa forma, estava sendo homenageada, tá? Ô, gente, eu faço algumas comparações exageradas aqui, mas só para vocês entenderem modernamente como é que isso funciona, né? O Twitter não é cheio de treta? Para que serve o Twitter? Para não ser para ofender, né? Nos 250 caracteres ali. Primeira coisa, que você, quando vai citar o indivíduo, você é obrigado a marcá-lo, né? Marcar o indivíduo. Então, ali você pode ver que o Twitter, ele não é uma rede social requintada. Muito pelo contrário. Está longe ali de ser uma rede social frequentada por lords. Ao contrário do Facebook, por exemplo. O Facebook, o pessoal tem uma certa etiqueta. Só escreve o português errado, né? Mas, assim, no sentido de ofensa, dificilmente você vai ver alguém chegar na timeline, no feed do Facebook lá e ofender, né? Então, as cantigas eram meio que a rede social da época, porque é ali que se manifestavam, né, os pensamentos, as vontades, eram feitas através das chamadas cantigas, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um outro slide para eu mostrar para vocês, mas ficou bom não é tão difícil de ofender no Facebook. Bom, aí Ana, já é a questão da cultura da cidade, né? Mas a grande rede de intrigas, eu acho que atualmente é o Twitter, né? O Twitter, ele já foi feito quase que nesse sentido, de forma mais direta, né? Ele é falado de forma direta. Então, a gente está fazendo uma referência aqui, um paralelo entre o uso social das cantigas e da rede social moderna. Hoje que todo mundo ganhou liberdade de ter voz, né? Para o bem e para o mal, diga-se de passagem, né? Mas essa voz, ela não deve, ainda que você não concorde, ela não deve ser calada, porque direito de pensamento todo mundo tem. Tem gente que pensa coisa boa e tem gente que só fala groselha. Mas o cara tem que ter direito de falar. Ah, professor, me senti ofendido. Uai, sentiu ofendido, vai lá e mete um processo nele. Não é assim que funciona? Né? Então, só que lá no caso da cantiga, não tinha muito direito de processo, não. O negócio lá era ofensa. Se o cara quisesse rebater a ofensa, ele ia rebater com uma outra cantiga.
Não entendi, Pedro. Ah, tá. Não, mas não é verdade. Hoje em dia tem aí lei que fala de calúnia, difamação, não é isso? Né? Então, os crimes contra a honra, né? Vamos dizer. Então, hoje é a ofensa. Só que na época medieval, se o cara se sentisse ofendido, ele tinha duas maneiras. Como é que era a lei lá na Idade Média? Era olho por olho, dente por dente, né? Era o código de Hammurabi. O cara roubou, vai lá e corta a mão do cara. Era assim que funcionava. Não tinha código de processo penal, devido processo legal, né? Não tinha nada disso. Então, o que acontecia? Ou ele, na Idade Média, né? Ou ele rebatia com a outra cantiga, ou ele ia, se fosse muito ofensivo, que ofendesse a honra dele, ele ia lá, como diz, partir para a brutalidade, né? Então, nesse caso, era assim que funcionava. Pessoal, entendido então a parte das cantigas? Mais ou menos isso, Pedro. Mais ou menos isso. Partir para a ignorância, como diz o outro, né? Joia? Vamos lá. Agora, na parte épica, o que seria a parte épica da primeira época medieval? Então, na primeira época, nós tivemos lá o trovadorismo, que era a parte, vamos dizer assim, entre poesia, eram as poesias, as cantigas, e tinha a parte épica, que é as histórias dos guerreiros. Isso aí, Pedro. Os cavaleiros medievais, né? Narravam as histórias dos cavaleiros medievais. Então, entre essas histórias, nós tivemos algumas que eram mais destacadas, que era a demanda do Santo Graal, que os cavaleiros medievais, em nome da igreja, né, foram atrás do cálice sagrado, que havia sido roubado, certo? Então, ali tem a demanda do Santo Graal, tem uma outra chamada Amadis de Gaula, tá? Agora, se a gente for olhar na parte britânica das novelas de cavalaria, das novelas de cavalarias britânicas, nós temos ali a lenda do Rei Arthur, né? King Arthur and the Knights of the Round Table, né? O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? São novelas de cavalaria, só que não são de origem portuguesa. Ah, mas elas foram adaptadas para Portugal? Pode ser. O modelo delas foram adaptados, mas a história do Rei Arthur, ela é ali tipicamente britânica, né? Ela é inglesa, né? Mais para a região ali da Inglaterra. Mas são novelas de cavalaria. O legal nas novelas de cavalaria é que os cavaleiros sempre têm as suas características potencializadas, né? Tem a sua origem potencializada. Eram exaltados como nobres que dariam a própria vida em nome da sua honra, correto? Então, essa parte aí das novelas de cavalaria faz parte do texto épico, do texto que era feito para ser narrado, para ser contado. Eram as histórias, não é? Então, vamos lá. Nós temos, então, a parte poética, que eram as cantigas. Nós tivemos a parte narrada, que são as novelas de cavalaria. Na parte épica, teve um outro tipo de produção que também era reconhecido, que eram as agiografias. Tá? Vou escrever aqui no chat. Agiografias. As agiografias, elas são, dizendo assim, a grosso modo, a biografia dos santos, tá? Então, essa parte também é reconhecida como um texto
de cunho épico, era narrado, contadas histórias dos santos católicos, correto? Então, dois tipos de textos, então, para vocês anotarem aí, da parte épica, tá? Então, tivemos lá a parte lírica, que foi o trovadorismo, com todas aquelas cantigas. Na parte épica, o que se destacou? Novelas de cavalaria e agiografias. Só que nós temos três gêneros literários, não temos? Quais são os três grandes gêneros literários? Gêneros da literatura. Quais são os três grandes gêneros? Lírico, épico e... Quem me fala o outro? Não, crônica é épico, Pedro. Porque é narrativa, não é? Conta uma história, não conta? Vamos lá, lírico, épico, gêneros literários, são três. Três grandes gêneros. Lírico, já falamos dele, que é a parte poética, os poemas, no caso aqui, do trovadorismo, são as cantigas. A parte épica, nós já falamos também, que são as novelas de cavalaria, que narravam as histórias dos cavaleiros medievais, e as agiografias, que eram a biografia dos santos. Kevin diz, dramático, perfeito, Kevin, isso mesmo. Texto dramático, pessoal, eram os textos que eram feitos, que eram escritos para ser representados, ou seja, era o texto teatral. Era o texto teatral. E eu peço que vocês prestem muita atenção na descrição do texto teatral dessa primeira parte, porque tem um grande avanço na segunda época medieval. Na primeira época, os textos eram produzidos dentro das igrejas, os teatros, as peças eram produzidas dentro das igrejas. Qual era o objetivo dessas peças? Era ensino, era ensinar a população sobre os princípios da igreja, sobre os valores da religião. Então, essas peças chamadas religiosas, que a igreja reconhecia, elas tinham três motes. Elas tinham três motes: mistério, milagre e moralidade. Então, anotem aí. Os três temas dos teatros que eram realizados dentro da igreja para reforçar os valores da religião, para reforçarem os princípios da Igreja Católica, para ensinar ao povo, né, sobre os diversos assuntos que deviam ser abordados, eram divididos em três: mistério, milagre e moralidade. No teatro de milagre, era retratada a vida dos santos católicos. Eram encenadas. Era como se colocassem atores e aqueles atores representassem, por exemplo, vamos falar hoje, o tema da homilia hoje é sobre São Francisco de Assis. Então, colocavam um ator vestido de São Francisco e pessoas que contracenavam com ele, falando ali dos seus ensinos, do seu pensamento, para depois se fazer uma homilia em cima dessa dramatização. Então, o teatro de milagres. Teatro de mistério falava sobre a vida de Cristo. Então, geralmente, eles encenavam passagens ali da vida de Cristo. Por exemplo, o tema da missa era sobre a multiplicação dos pães, vamos dizer assim, da parábola do semeador. Então, os atores faziam ali aquela encenação sobre esse tema que iria ser apresentado. E por último, então, temos mistério, milagre, e o terceiro tema é moralidade. Moralidade falava sobre valores, o sentido moral. Geralmente o tema era sentido que queria ensinar ao povo o sentido moral. Por exemplo, então, queria falar sobre honestidade e sobre fé. Então, eles colocavam um ator que representava
o personagem Honestidade e o outro ator que representava a personagem Fé, e ambos dialogavam, contracenavam, e ali eles faziam depois uma aplicação moral para os fiéis. Tranquilo, gente? Então, vamos lá, quais são os motes, os temas do teatro considerado sagrado na era medieval? Milagre, mistério, moralidade. O teatro de milagre, qual que era o mote? Mistério. Isso, e moralidade. Valores morais. Muito bem. Então, anota essas palavras-chave. Gente, o que acontece com o teatro medieval? A gente vai chamar de teatro medieval, esse da primeira época, que era realizado dentro das igrejas. Porque quando entrar Gil Vicente, a história muda, né? O Gil Vicente vai fazer uma revolução no teatro português. Então, ele é um capítulo à parte. Então, no teatro medieval, considerado sagrado, sacro, né? Ele tinha o princípio de ensinar valores, ensinar a religião. Ele não estava preocupado com a arte. Logo, os textos eram simples, os figurinos também eram muito simples, não tinha efeitos, vamos dizer, de grandes efeitos para as representações, cenário, às vezes, muito precário. Por quê? Porque o objetivo era ensinar. Já no caso de Gil Vicente, como nós vamos ver na segunda época medieval, que é chamada de humanismo, que ali muda todo o conceito. O humanismo é como se você resetasse a máquina e mudasse totalmente de assunto. Vocês vão ver que o assunto do humanismo não tem nada a ver com essa primeira época que fala do trovadorismo, nada disso. Reseta a máquina, ele começa a modernizar, vamos dizer assim, a literatura. É uma fase de consolidação da literatura. Essa fase de inicial, Portugal aqui ainda estava começando, né, a se formar como nação, e o português se formar como língua, né, como língua própria. Agora, se você me perguntar assim, professor, o teatro só existia fora da igreja? Não. Não. Ele existia também fora da igreja. Porém, a igreja o considerava como teatro profano. Era o teatro de rua, né? Vamos dizer assim. Eram os populares que faziam, né? Então, o que era representado ali no chamado teatro profano? Bem, tinha um tipo de peça de apresentação que era feito fora da igreja, que era considerado pela igreja como teatro profano, que era o arremedo. O arremedo era um ator que ele se vestia ali como uma pessoa conhecida, e ali ele tentava imitar a voz, ele fazia os gestos daquela pessoa que era conhecida. É o que nós falamos hoje de remedar. Ah, fulano está me remedando. Ou seja, ele está imitando. Imitando o quê? Os gestos, a voz, o jeito de andar, vestindo igual. Hoje, por exemplo, quais uma das personalidades mais arremedadas no Brasil? Que todo imitador faz ali o presidente é mas um que já é imitado há muito mais tempo, Silvio Santos. Você pode ver, todo imitador, o primeiro personagem que ele pega é o Silvio Santos. Tem um cara que ele é muito bom, um imitador, o chamado Robson Bailarino. Depois vocês procuram aí no YouTube.
Faustão é outro cara que já virou uma caricatura, né? O Robson Bailarino. O cara, ele imita mais de 100 personalidades. E, assim, numa perfeição, ele imita o Raul Gil, eu acho que é o único cara que imita o Raul Gil, assim, com quase 100% de precisão. Então, pessoa, então isso aqui não foi inventado agora, o cara imitar as vozes, né, do, dos artistas, das personagens. Não, isso aí foi lá na Idade Média. Tem outro cara também, o Alba Spider, né? O André Marinho, o pessoal lá do Pânico, né? Eles, o Rogério Morgado, são alguns imitadores que fazem bem a função, dentre outros tantos que tem por aí, né? É, o ex-presidente Lula também, né? Na época era muito imitado, né? Então são as primeiras imitações que o pessoal fazia. Era do Lula, era do Silvio Santos, né, o Bob Esponja, né, também. Então, assim, essa arte da imitação, ela não foi inventada agora. Ela era feita fora da igreja, lá na era medieval. Bom, além desses, vocês vão ver que tem aí na apostila de vocês, que eu mandei lá no, no plano, tem também o Momo. Quem que era o Momo? O Momo era uma figura carnavalesca, né? Uma figura carnavalesca que era... Ele se fantasiava ali de outras figuras e era considerado o rei daquela festividade. Pessoal, no carnaval hoje tem o tal Rei Momo, não tem? Tem. É aquela figura gordinha, que o prefeito vai lá e entrega a chave da cidade para ele. Não sei se vocês já viram isso. Existe ainda. Então, esse camarada, essa figura alegórica, né, essas alegorias. Então, pessoal, na literatura não tem nada de novidade. Não, as coisas se renovam, elas se adaptam às, às obras, né? Elas são feitas releituras. Então, na literatura, como na moda, as coisas vão e voltam. As coisas vão e voltam, tá? Então, vocês vão perceber que a gente vai comparar algumas obras. Por exemplo, O Alto da Barca do Inferno, que vocês já estudaram já O Alto da Barca do Inferno? Alguém já assistiu, por acaso, ou leu O Alto da Compadecida? Vocês já leram ou assistiram ao filme O Alto da Compadecida? Lá no Alto da Compadecida, não tem nada semelhante ao Alto da Barca do Inferno, não? O que tem de semelhança no Alto da Compadecida com o Alto da Barca do Inferno? O julgamento, não tem? De um lado, o encorado, né? No caso é o diabo. Do outro lado, Manuel e a Compadecida, e eles vão... só que ali é um julgamento que ele foi adaptado à realidade brasileira. Ao invés de ter os personagens da época medieval, eles tinham os personagens do sertão. Que no caso ali é Chicó, que no caso ali é o padeiro, a mulher do padeiro, o bispo e o padre, não é? O cangaceiro, que é no Severino de Aracaju. Então, são os personagens adaptados. Mas ele tem tudo a ver com o Alto da Barca do Inferno. Tanto que o que é um alto? O alto é uma peça que vai usar a religião apenas como pano de fundo, mas, na verdade, ele vai fazer uma crítica social, ele vai fazer uma ironia dos costumes da época e vai também trazer uma lição de moral. Lembra quando a Compadecida ela vai interceder em favor de Severino, que é o cangaceiro, que o encorado quer levá-lo
para o inferno. Aí a Compadecida, não, para, porque ele não foi, ele não se transformou num cangaceiro por sua culpa. Aí fala que a polícia invadiu lá a casa dele, matou os pais quando ele era criança, e depois ele foi ficando largado e entrou nessa vida. Então, veja, tem uma crítica social aí, né, no caso da injustiça social, mas dentro de um tema religioso, tá? Então, nós vamos ver, já é um gancho para a gente pegar na próxima aula, já falar sobre Gil Vicente e o humanismo. Quanto às questões do trovadorismo, alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então, vamos lá, vamos então fechar a nossa aula hoje com um poeminha do dia. Vocês já ouviram falar do Camões, já estudaram um pouco sobre ele, não já? Procura um poema aí do Camões que começa assim, dá uma bugada aí, procura um poema assim, alma minha gentil que te partiste. Acharam? Alma minha gentil que te partiste. Vou colocar aqui no. Acharam? Ah, bom. Vamos lá. Achou? Joia. Esse poema aí, pessoal, Camões, rola uma história que Camões, ele foi junto com o Vasco da Gama lá para a expedição, e num dado momento parece que ele se apaixona ali por Djenane, que é uma dama lá, e num dado momento parece que o navio ele ameaçou naufragar, e conta a lenda que ele estava segurando a Djenane numa mão, e na outra mão ele estava com a obra Os Lusíadas. Para salvar uma, ele tinha que soltar a outra. Então, como nós conhecemos a obra Os Lusíadas, provavelmente ele soltou a mão da dama, né? A dama, provavelmente. É uma história que não é confirmada, mas que rola, tá? Então, não é Índia, não, ela era oriental, olhinho puxado. Então, e tem uma outra história também, essa história aí que é relatada nesse poema, é, é tratado é tratado no canto quarto de Os Lusíadas. Pedro e Inês de Castro. Dê uma procurada aí, depois, procurem vídeos falando sobre a história de Pedro e Inês de Castro. Foi uma história real que é retratada lá no conto quarto de Os Lusíadas. Então, esse poema fala um pouco da história de Pedro, do amor de Pedro e Inês de Castro, que eu vou falar para vocês mais lá na frente, tá? Vamos lá. Quer que eu feche os olhos para não dizer que eu não estou lendo? Acompanha comigo aí. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive o cá na terra sempre triste. Se lá do assento etéreo onde subiste, memórias dessa vida se consente, jamais te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pôde merecer-te alguma coisa da dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão logo de cá me leva a ver-te, que quão logo de meus olhos te levou. Luís de Camões. Tá?
Então, eu sugiro a vocês que, para vocês entenderem melhor esse poema, liçãozinha de casa, hein? Liçãozinha de casa. Pesquisem sobre a história de Pedro e Inês de Castro. Pedro e Inês de Castro. Fica a dica, tá? Para alimentar o intelecto aí, tá? Tá, pessoal? Então, gente, foi bom demais falar mais uma vez aí com vocês, tá?